de Lucas, graças a Deus por isso, capítulo 8, versículo 26. É um texto conhecido e que hoje vai nos ajudar a entender um pouco do plano de Deus para a nossa vida. Navegaram para a região dos Gerasenos, ou dos Gadarenos, ou de Gadara, que fica do outro lado do lago, à frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi encontro dele um perturbado, endemoniado daquela cidade, e fazia muito tempo. Aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem muitas vezes, e ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E implorava que não o mandasse para o abismo, para o lugar dos mortos. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os inimigos imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que havia saído o inimigo estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. E o povo foi ver. E os que tinham visto contaram ao povo, o endemoniado fora curado. Verso 37. Então todo o povo daquela região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. Nunca manda Jesus embora de um lugar que ele está abençoando, irmão. Nós somos responsáveis de cultivar a presença de Deus nesse lugar. O homem que havia saído os demônios suplicavam que o deixassem ir com ele. Mas Jesus mandou embora dizendo, volte para casa, conte quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Você pode dar um glória a Deus? Fala conosco, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus, nos dê uma direção e uma graça. Para a glória do Cordeiro, amém. E você vai assentar-se. E ao sentar, você vai dar ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Valdecir Rocha Viana, por favor. Valdecir Rocha Viana. Nossa igreja tem ministérios. Tem ministério de dança, tem ministério de louvor, tem ministério de crianças, tem ministério de ensino, empreendedor, e tem o diaconato. E o diaconato, ele é uma função muito importante, Valdeci, muito importante, porque ele ajuda no cuidado, você é um facilitador da obra. E hoje você vai ser ungido diácono aqui na igreja sede. Que Deus abençoe, viu? Nós já estamos nos preparando para o grande templo. Então você seja bem-vindo a esta casa. Levanta a sua mão. Senhor meu Deus e Pai, eu abençoo o diácono Valdecir nesse momento. Pai Santo, o Senhor tem sido generoso na casa dele. E eu o abençoo agora, Pai, para que ele seja consagrado pelo nosso diretor do diaconato como um servo nessa casa. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Tuca. Pode ungí-lo. Graças a Deus, a igreja vai aplaudir forte e glorificar. Irmãos, esse texto da Bíblia é um dos textos muito bonitos que Deus tem falado ao nosso coração. E eu tenho um testemunho aqui, também de um homem que Deus tem transformado a vida dele,
e falado com ele através da palavra, e ele diz assim: vim a Quadrangular a convite de um amigo que me pediu abrigo, e eu poderia acompanhá-lo nos cultos, pois ele passava por um momento de luta, transformação e precisava de apoio. Ele tinha vindo uma vez na igreja e queria retornar. Ele sabe do meu comprometimento com a fé em Jesus. Eu frequentava uma igreja. Como já deu para perceber, aceitei o convite, chegamos à sede, já de cara todos na entrada nos saudaram como se já nos conhecessem. Nossa igreja é grande, irmãos. Nós somos 3.000 membros. Então, quando você estiver aqui nessa casa, faz igual os pinguins de Madagascar. Sorria e acena. Para todo mundo. Conhece ou não conhece, sorria e acena, porque você ganha o coração das pessoas. Chegamos aqui. Para cá, paz para cá, paz para lá. Seja bem-vindo, me senti acolhido. Começa o culto. Som alto. Eu falo para vocês às vezes. Luzes e a igreja de braços erguidos já louvando. Olhei para o meu amigo com os olhos meio arregalados e me disse: é um show. Calma, você vai gostar. Irmãos, a gente tem que fazer festa para Deus. Fazer festa para Deus. Sabe, a igreja mudou muito ultimamente. A gente está tentando fazer a nossa melhor coisa para Deus. E Deus tocou no coração. Olha que lindo esse testemunho aqui. Eu meio tímido, nem batia palmas, ainda absorvendo aquele show da fé. Eu tinha dúvidas sobre o meu papel em relação de como ajudar meu amigo, pois dias difíceis viriam com certeza, se já estava no lugar certo. Que caminho seguir? Pedi resposta. E o culto seguiu. Pastor Toninho, pregando a palavra, vem e nos fala que as batalhas virão. E que, não podia falar outra coisa, né? E que a fé será testada. E disse: o propósito é maior que o momento. Glória a Deus. Aquela palavra veio para a gente na hora certa. Meu amigo olhou e falou: é isto. Sorri, falei. Entendi e aceito o desafio. Pois bem, na metade do culto eu já estava erguendo os braços, dando glória a Deus, e já ensaiava a cantar louvores. Eis começa o que para mim é um dos louvores mais fortes. Eu não vim para ser mais um, vim viver milagres. Eu vou bater até a porta se abrir, eu vou clamar até o céu me ouvir. Falei para mim: sim, eu creio nisso. A emoção tomou conta, sim, tem sido durante todos esses cultos. A emoção me invade, às vezes são as dores que batem, muitas vezes a gratidão transborda. E como não negar que por vezes o culto é direcionado para a gente mesmo, né? É verdade. Pastor Toninho vira e mexe e manda recado certeiro. Sempre nos dá força para seguirmos em frente. Pastor Toninho é uma figura, obrigado, irmão. Sempre nos faz rir dele mesmo. Pastor Lourdes prega como se estivesse conversando com a gente, como se tivesse ido em casa e ouvido nossas lutas e dores. Pastor Lourdes parece ser de casa, da família, da gente. Ou seja, a resposta vem, o aviso vem, o conforto vem, o puxão de orelha também. Os meses foram passando, meu amigo foi colhido pela igreja, se batizou no mês passado e segue na luta diária. Os obstáculos aparecem, as fraquezas se mostram, mas ele segue firme, graças a Deus. Sou frequentador assíduo das quartas-feiras, já faz uns 6 meses, e às vezes no culto da família aos domingos. Estamos fazendo pela segunda vez a corrente das 7 semanas e me levanto orgulhoso. Vocês perguntam: qual a semana que estamos? E eu já estou na 6ª. Para finalizar, o meu maior ensinamento foi que quem também foi resgatado na fé fui eu. Ele veio para ajudar o amigo e quem resgatou ele foi Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Coisa linda, né, irmãos? O maior presente que ganhou fui eu. Uma conexão melhor, mais perto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu venho passando por período de questionamento, dúvidas, de buscas e respostas. E aqui na Quadrangular tenho obtido mais clareza para as minhas dúvidas. Esta semana foi uma semana difícil, mas muito mesmo, onde eu percebi que eu estava sendo testado na fé, estava sendo testado no dia a dia. Parece que as coisas estavam acontecendo e para eu ter dúvidas sobre a presença de Deus na minha vida. Mas cá estou. O inimigo não venceu.
O inferno perdeu mais um. Gosto da quadrangular. Fui muito bem recebido, acolhida pelas palavras do pastor, que fez um convite à igreja outro dia. Eu decidi, me batizo hoje, dia 31/8, nas águas, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Quem escreve é o Edson Fernando Fará de Toledo. Fique em pé, Edson. Nós vamos aplaudir a Deus pela sua vida, viu? Espetáculo. Deus te abençoe. Que o Senhor possa te usar muito aqui, viu? Glória a Deus. Você sabe que a conexão acontece. Aconteceu a conexão dele com Deus num culto. Nós temos um pastor nosso em São Manuel. São Manuel tem um pastor nosso. Esse pastor, ele recebeu uma missão da polícia. Ele recebeu uma missão da polícia. Tem um camarada que anda fazendo muito furto aqui na cidade, que anda fazendo muita confusão aqui na cidade, ele anda roubando, anda praticando crimes, e você vai ficar perto dele. Você vai vigiá-lo aonde ele for quando você estiver de serviço. E o camarada começou a ir para a igreja quadrangular nossa lá da cidade, da região. E ele então, a paisana, sem que ninguém percebesse, ele também ia para a igreja. Sentava no lugar longe do rapaz, o rapaz não sabia que ele estava sendo vigiado, sentava no lugar longe e ficava observando o rapaz. O rapaz levantava a mão. Se estava dando, como diz a gíria, de migué, a gente não sabe, mas o rapaz estava indo para a igreja. E o rapaz foi um culto, foi outro. E o pastor, então, esse policial começou a ir para a igreja também. Um belo de um dia, a palavra de Deus tocou o coração dele. E não é que o policial se converteu, aceitou Jesus como Salvador, começou a servir na igreja, e hoje é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular em São Manuel. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que trabalha. E o ladrão? Não sei do ladrão. Não sei se converteu, só sei que Deus usou aquele momento para criar uma conexão. Fala comigo assim, em nome de Jesus. Milagres que mudam destinos. Conexões que mudam destinos. Tem conexão que ajuda muito você, irmãos. Por isso que é bom a gente ser legal. Por isso que é bom a gente estar sempre antenado. Porque amanhã, alguém que você às vezes não vê há muito tempo, te faz uma ligação. Te faz uma ligação. E nessa ligação que a pessoa te faz, ela fala para você assim, nossa, lembrei de você aqui hoje, e eu estou precisando dos seus serviços. E pode abrir uma porta tão gigante. Esses dias eu atendi um jovem, que ele desenvolve TI. Ele é TI, ele desenvolve programas de computador. E ele pediu uma oração para mim. Falou assim, o senhor pode orar por mim? Eu falei, posso. Mas fala o motivo que você quer que eu ore por você. Pastor, eu sou bom no que eu faço. Eu sou uma pessoa capacitada naquilo que eu faço. Eu desenvolvo programas para que as pessoas possam utilizar nas suas redes de negócio, nas suas plataformas. Estou bem empregado, tenho um bom salário, mas eu percebi que eu estou deixando muita gente bem de vida e eu continuo assalariado. O que aconteceu? Sem querer, passou na mão dele, passou por ele, quanto o serviço dele gera um contrato nas empresas que ele presta serviço. Um exemplo, ele é o funcionário. Vamos colocar em construção, vai, que é
prático, essa pintura dessa parede. A pessoa vem aqui, fecha comigo para pintar essa parede por R$3.000. Aí vai pintar a parede por R$3.000. Aí ele tem pintores que trabalham para ele. E ele paga para o pintor que vai pintar essa parede por R$3.000, R$600. E ele acompanha, ele é o responsável do serviço, ele é o profissional da área. E ele ganha então R$2.400 e o pintor que fez a mão de obra R$600. Caiu na mão dele quanto que é os contratos que ele faz? 20 milhões por ano. Ele falou, pastor, eu achei que eu ganho um salário bom, mas não chega nem a 1% disso ao ano. Ele falou, pastor, ora para mim, porque eu não sei aonde que eu vou vender isso. Eu não sei aonde eu vou levar isto. Eu preciso de uma conexão, porque ele me ouviu falar sobre conexão que mudam vidas. Olha bem para mim nessa noite. Eu não sei a conexão que você precisa. Eu não sei a conexão que está precisando destravar na sua vida para que você melhore a sua família. Pedro, eu não sei. Mas o nosso Deus sabe, Cassiano. Cassiano está levantando a mão lá no fundo de cabeça baixa. Cassiano, Deus sabe qual é a conexão que você precisa. Deus sabe ler a conexão que você precisa. E hoje eu estou aqui para dizer para você que essa conexão pode acontecer. Porque Deus é um Deus que conhece o nosso coração. Quem crê vai dando glória a Deus. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Uma conexão que mudou uma família toda. Uma conexão que mudou a história de uma casa. Tinha o profeta Elias. Irmãos, o profeta Elias, ele não morreu. Elias não morreu. 2 homens na Bíblia não morreram. Enoque e Elias. Enoque, a Bíblia diz, lá no comecinho de Gênesis 6, que ele andava com Deus e o Senhor o levou para si. Nível de intimidade de Enoque, Júlio e Andressa era fantástico. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Qualquer dia desses eu vou fazer uma série de pregações aqui sobre o Apocalipse. E vamos falar desses 2 que podem voltar a ser personagens. Como que é um personagem protagonista dos últimos tempos? Elias é um homem que tinha uma intimidade com Deus tremenda. E um belo de um dia, Elias estava se alimentando no ribeiro de Querite. E ali vinha um corvo e trazia para ele pão e carne. E ele bebia do ribeiro. De repente o corvo não veio. De repente o corvo deixou de vir naquela manhã. O Mercado Livre deixou de entregar. O iFood não veio. E Elias olhou assim, nossa, não veio hoje, não saiu nada hoje. Daqui a pouco, quando atrasa o pedido, você fica na porta olhando 2, 3 vezes. E Elias voltou, não veio. De repente ele olha assim, que estava ruim, já piorou, porque secou o ribeiro. Agora seca o ribeiro, e não vem a carne, e não vem o pão. Elias se levanta e fala assim, e agora? Eu estou fugindo, eu estou precisando ser cuidado, eu estou me escondendo, eu não posso aparecer, porque o rei Acabe e a Jezabel, eles estão querendo me prejudicar. Deus fala assim, Elias, tem problema não. Presta atenção no que eu vou dizer para você hoje, que isso gera fé no nosso coração. Se uma porta fecha aqui, outra porta abre ali. Talvez o seu ribeiro secou, talvez não veio a provisão, mas o Senhor não te deixou. Você não pode criar o caminho para Deus agir. Deixa Deus trabalhar do seu jeito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deixa Deus trabalhar do seu jeito. Apenas espere e verá. Mas continue fazendo o que você faz. A conexão vai ser criada. E aí então Deus fala assim, Elias, levanta-te, vai para Sarepta, e eu ordenei em Sarepta uma viúva que vai te sustentar. Reginaldo, irmãos, meu Deus, Juninho, Léo, uma viúva vai te sustentar. Quem que você imaginou que seria, Joãozinho?
Quem você pensa que é, Mateus? Uma viúva que vai me sustentar? Nossa, Deus está cuidando de mim mesmo. Primeiro é pãozinho fresco todo dia e carne assada e água no ribeiro. Agora uma viúva que vai cuidar de mim? Aleluia, estou dentro, vamos embora. Irmãos, você imagina que a viúva tinha condição ou não tinha condição? Na lógica, Deus ia mandar você numa casa para prejudicar a família daquela mulher? Na lógica, Deus ia mandar você no lugar que a mulher não tinha nem para ela? Não. Mas Deus mandou ele ir na casa da viúva. Acho que ele foi entrando, que nem a Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Vou na casa da vovó fazer um banquetinho. Aleluia. Estou tranquilo, Netflix, glória a Deus, estou feliz da vida. E foi chegando, entrou em Sarepta. Daqui a pouco passou no condomínio, no Alphaville de Sarepta. Não é aqui. Aqui não tem nenhuma viúva. Ah, vamos para lá. Agora tem um condomínio Dama também, que é bacana. Também não tem nenhuma viúva. Aonde que nós vamos? Vamos descer a mão um pouquinho? Vamos descer a mão um pouquinho. Vamos lá pro como que é aquele condomínio que tem lá em cima, que tem 4 lá em cima? Terras. Ah, não é também. Daqui a pouco ele foi vindo que o nível de casa saiu do condomínio, começou a entrar nas ruas, daqui a pouco saiu das ruas, começou a entrar numas comunidades mais difíceis, daqui a pouco não era nem comunidade, era um deserto, e ele viu uma árvore bonita, e ele viu uma casinha pobre, miserável, ali no canto, ali aquela casinha ali, ele viu uma senhora pegando graveto. Irmão, se eu sou Elias, eu ia olhar para o céu e falar assim, agora não é hora de brincadeira, viu? Vai brincar, não brinca agora. Conta uma história, que um jovem foi numa igreja pela primeira vez, e tinha uma moça lá, não muito desprovida de certas belezas, e solteira a tempo, e todo mundo chegava, ela queria namorar, mas todo mundo esquivava dela. E o jovem entrou na roda de oração, bonitão, tudo charmoso, entrou na roda de oração, deu as mãos, e o jovem quis impressionar, falou assim, Senhor Jesus, quando eu abri os meus olhos, a mulher que eu vejo na minha frente, é a mulher que será a minha para o resto da vida, vou me casar com ela, vou ser pai dos filhos dela. A irmã escutou, soltou a mão, deu 2 passos para trás, entrou no meio da roda, parou de frente do irmão. Quando o irmão abriu o olho, ele falou assim, Deus, esta hora não é hora de brincar não, pai, para de brincar. Presta muita atenção. Elias olhou e falou assim, Deus, o senhor está brincando? Conexão, irmãos, conexão. Olha o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 14. Presta atenção, Efésios capítulo 3, 14. Paulo está dizendo assim, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Meus queridos, nós temos que dobrar os joelhos mais vezes no dia. Às vezes não dá para dobrar o joelho, mas dá para buscar Deus em espírito e em verdade. Rafael e Ellen, muitas vezes no nosso caminhar, nós temos que aprender a dobrar o joelho um pouco mais rápido, sabe por quê? Por esta razão Paulo está dizendo, eu vim me colocar de joelhos. E olha o versículo 18 que diz Paulo para nós em capítulo 3, diz assim, vocês possam juntamente compreender todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha o versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Olha agora o versículo 20 que diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo que eu peço ou eu penso, de acordo com o poder que atua em nós. Igreja, receba isso para a sua vida, se coloque de joelho e peça. Sabe que Deus vai falar para você, depois que você pedir, é só isso, pode pedir porque eu posso fazer mais. Eu vou dizer de novo, oh, aleluia, Deus está nesse lugar, Alan, pode pedir porque eu posso fazer mais, pode pedir, Letícia, porque eu posso fazer mais, pode pedir, Camila, porque eu posso fazer mais. Quem crê vai dando glória a Deus. Receba isso para a sua vida. Ei,
Se coloca de joelho pelas suas causas, porque milagres mudam destinos. Quando você dobra o seu joelho, você está em conexão com os céus. Ah, mas só dobrou, isso eu não posso dobrar o joelho. Neemias orou em pensamento. Nós temos que ter conexão com o céu em oração. E Deus vai falar para você assim: pode pedir mais. A viúva chegou na sala da casa dela e falou assim: Deus, só tem um pouquinho de azeite na panela, na botija, só tem um restinho de farinha na panela. Eu vou comer, fazer um bolo. Vou fazer um bolo. Quando terminar de fazer o bolo, eu e o meu filho vamos comer do bolo e vamos esperar a morte. É só isso que a gente tem. Mas aquela viúva, era tempo de seca, fazia 3 anos que não chovia. Não tinha o vizinho para trazer uma cesta básica. Por que a África muitas vezes é o lugar que os missionários vão? Porque lá você olha do lado, você não vê a esperança, ninguém tem. Aqui, graças a Deus, você olha do lado, sempre tem uma mão que ajuda. Sempre tem uma mão que abençoa. Olha o Salmo 112, presta atenção nesse salmo. Salmo poderoso da Bíblia. Diz assim para nós, ó: aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Olha o verso 2: seus descendentes, seus filhos, presta atenção, Benício e Betina, seus filhos serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de pessoas íntegras. Olha o 3 que diz para nós, pode ir colocando, Rafa. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Olha o verso 4. A luz raia nas trevas para o íntegro. Sempre para o íntegro Deus deu uma luz, deu uma porta aberta. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Sempre Deus vai criar conexões, irmãos. Para quem é compassivo, misericordioso e justo. Segura o versículo, a gente vai até o final dele. Capítulo, presta atenção. Eu trabalhava numa companhia de seguros. A Marcela nasceu em 88, a Bruna nasceu em 90. Em 88 eu não trabalhava na companhia de seguro, mas em 90 eu já trabalhava. E essa companhia de seguro era poderosa. Era uma companhia muito grande, boa. Era a 4ª companhia do mercado. Eu era inspetor de seguros. Tinha poucos anos de idade. E como eu morava em Peúna, a companhia deu para mim a carteira da Edra do Brasil, lá de Peúna. Porque eu fazia o seguro dos aviões, que era da escola de pilotos ali. E quem faz seguro de avião, é pouca gente que entendia do ramo. Tem muito detalhe, então eu percebi que isso era uma porta. E eu então foquei na porta e estava indo muito bem. E eu podia crescer muito na companhia de seguro. Eu podia chegar talvez a alguns cargos maiores. Era lá na Líbero Badaró, número 70. Fiquei amigo de todo mundo lá dentro. Bacana. Plano de saúde. Carro com quilometragem. Bom salário. Festa de final de ano. Hoje eu tenho a bênção de poder proporcionar festa para os pastores, mas não consigo chegar nem no pé daquela festa que eles faziam lá para nós. Prêmios, coisas lindas que eles faziam. Só que aí, infelizmente, o nosso patrão, do dia para a noite, aplicou o dinheiro dele na Bolsa de Valores, perdeu a companhia. Era a parte mais sólida do negócio, de todo negócio que ele tinha. Deu no Jornal Nacional. Eu estava sentado em casa, escutando assim no Jornal Nacional, que o meu patrão tinha perdido todo o patrimônio dele na Bolsa de Valores. No dia seguinte, fomos tudo mandados embora. Todo. Mais de 10 mil funcionários. Só que eu criei uma conexão. Eu criei uma conexão com um rapaz chamado Alessio. E esse rapaz era amigo do dono de uma loja de utilidades domésticas em Rio Claro. Olha o importante de você ter conexão boa com as pessoas.
Olha a importância de você ser íntegro, misericordioso, compassivo, justo. Compassivo é tardar para ficar bravo. Misericordioso é sempre poder estender a mão. Quando você estende a mão a alguém, um dia vai estender para você. E aí me indicou para ser vendedor dessa empresa. Bendita a hora que eu entrei nessa empresa. Bendita a hora que eu entrei nessa empresa. Mas que coisa linda que foi. 1992. Eu estou lá na empresa para trabalhar. Só que aí o Banco Safra aqui, de Piracicaba, estava precisando de alguém para vender seguros para ele, e alguém que entendesse de seguro de avião. O Tato aqui. Fiz um currículo lá do jeito que podia, era mais entrevista, estava emprego garantido, bom salário de novo, plano de saúde de novo. A Marcela, todo mundo sabe que nasceu no hospital sem cuidado nenhum. A Bruna já nasceu com um plano de saúde, tudo diferente. Falei, agora é bom, já estou acostumado com essas coisas. Peguei o carro, mas eu tinha tido um contato com essa empresa de utilidade doméstica que me deu a pasta para vender. Então, na segunda-feira, eu vim para Piracicaba, uma dessas segundas-feiras de 1992. Eu vim para Piracicaba para fazer a entrevista e para ver. Só que eu parei o carro em frente à igreja católica que tem lá em lá em Charqueada, porque a vaca já estava ficando magra, eu tinha que economizar, não tinha gasolina, então fui de ônibus. Quando eu parei o carro, eu vi uma loja de utilidade doméstica. Falei assim, o ônibus é só daqui 2 horas, o que eu vou fazer? Eu vou tentar vender nessa loja. Loja dos Romero, seu Gerson, seu Quinca já partiu. Bem na esquina. Desci, e ele olhou e falou assim, eu estou precisando de mercadoria. Nossa, marca 2 desses, 2 daquele, 3 daquele, tudo no papel, na caneta, assim. Como se fosse agora, comissão de hoje, R$200 de comissão. Eu falei, nossa, ganhei R$200 em 30 minutos, assim. Legal, bate-papo, estou livre. Meu pai, que coisa maravilhosa, mas vamos lá fazer entrevista. Cheguei aqui no Banco Safra, com a pasta na mão, fiquei com vergonha de entrar com a pasta. Tem hora que a gente é tímido demais, irmão. A gente tem que ser um pouco mais ousado em certas questões. Peguei a pasta, se você for, vai lá amanhã, em frente ao Banco Safra, Max, tem um canteirinho cercado de grade. Eu escondi a pasta no canteiro. Por que eu não entrei com a pasta? Até hoje eu não me pergunto, por que eu não entrei com a pasta? Se a pessoa perguntasse, o que tem nessa pasta? Eu disse, não é da sua conta, é minha pasta, é minha. Oh, tem um papel, e não era papel? Coloquei a pasta assim, e entrei sem pasta. Aí eu ficava nervoso, ela falou, se roubar minha pasta, meu Deus. Acertei o salário, tudo certinho, não, vamos fazer, nós gostamos de você, amanhã a gente vai dar a resposta. Beleza, saí de lá, cruzei o centro, subi a Governador, na Governador, Dom Pedro I e o Ipiranga tinha uma loja, a Loja Célia. Alguém conhece a Loja Célia? Comprou na Loja Célia, os mais antigos, comprou? Do João, está lá. Entrei na Loja Célia, me apresentei, o João abriu o meu catálogo e comprou. Mas comprou, irmão, ganhei R$500 do João aquele dia de comissão. Falei, nossa, o negócio é bom. Segunda-feira, sem trabalhar, trabalhei lá e trabalhei aqui, 700 conto. Cheguei em casa e falei para a Lourdes, vamos fazer as contas. Marcela pequenininha, Bruna pequenininha, Marcela tinha 4 anos, Bruno tinha 2. Vamos fazer as contas? Eu vou focar nesse negócio aqui. Mas o seu carro não está bom para fazer isso, não tem problema. Vamos focar nesse negócio aqui. Não vai dar certo. Olha, Lourdes, R$700 em 2 horas de serviço, Lourdes. Se eu trabalhar o dia inteiro, é 2 contos por dia. Nós vamos ficar ricos, Lourdes. A conexão chegou na nossa vida. E eu não sabia da pregação de hoje ainda. Liguei no Banco Safra. Quero agradecer, obrigado, vocês estenderam a porta, mas eu não vou trabalhar para vocês. Terça-feira de manhã saí. Agora é o dia inteiro. Andei o dia inteiro. Sabe quantos pedidos eu tirei? Nenhum. Dia seguinte eu saí de novo. Sabe quantos pedidos eu tirei? Nenhum. Terceiro dia, quinta-feira, nenhum. Sexta-feira, tirei um pedidinho miserável,
sem vergonha. Sabe aquele pedido sapo? O que é o pedido sapo? Não deu nem para pagar o lanche. Eu falei, fiz besteira. Mas eu continuei, irmãos. E eu continuei, eu fui insistindo. E Deus foi abrindo caminhos. Eu quero dizer para você, presta atenção. Deus vai criar conexões para você. Você pode dar um glória a Deus. Deus criou uma conexão. Sabe quanto tempo eu estou no ramo? Eu estou no ramo há 33 anos. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Sabe por quê, irmãos? Porque você precisa trabalhar. E Deus sabe que você precisa. E Ele vai criar conexões para você. Eu não sei quem é alguém do TI que pode ajudar aquele menino. Eu não sei quem é alguém que pode ajudar você. Mas eu sei de um Deus que ouviu uma viúva na casa dela dizendo assim: eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um tiquinho de azeite, mas o Senhor pode cuidar de mim. E Deus falou assim: profeta Elias, tu está muito sossegado. Seca a água dele, tira o corvo, não vai mais levar carne, não vai mais levar pão, levanta e vai para Serepta. Quando ele chegou lá, a viúva olhou para ele e falou assim: eu só tenho um pouquinho, moço. Ele falou assim: vai lá e faz um bolo para mim, e eu vou comer esse bolo, e da sua casa não vai faltar farinha, porque está criando uma conexão do céu. A viúva dobrou o joelho por uma causa, e Deus ouviu a oração da viúva e deu para ela muito mais do que ela pediu. Floriano Peixoto, receba essa bênção para a sua vida. Olha o versículo 5 do Salmo 112. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Olha o versículo 7. Não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Verso 8. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos inimigos. E o 9. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre, e o seu poder será exaltado em honra. Deus está aqui para dizer para você, através da minha boca, que Ele vai criar conexões, e milagres vão mudar destinos. Quem recebe? E eu termino contando do gadareno. Gadara é uma região que moravam os gentios. Gadara é uma região que morava não judeus. E em Gadara tinha um homem perturbado. Tinha um homem endemoniado. Irmãos, existe o mundo espiritual e a gente não pode ignorar ele. Não ignore o mundo espiritual. Existem no mundo físico nós vemos você. Mas no mundo espiritual tem anjos e tem demônios. Tem o Senhor Jesus Cristo e tem o inimigo, vencido por Jesus. Um pastor nosso, pastor Eduardo Isidoro, veio pregar aqui em Capivari, dia desses, faz nem um mês. Está circulando esse vídeo na internet. Se eu encontrar, eu vou mandar para você. E ele vinha vindo naquela estrada que liga Capivari para pegar a rodovia do Açúcar. Um carro o cercou, parou ele no caminho. Ele tentou sair, não conseguiu sair. Foi para lá, não foi para cá, não conseguiu. O carro travou. Desceram 3 homens armados, mão na cabeça. Sai do carro, arma na cabeça dele, ele sozinho dentro do carro. Você tem dinheiro, você tem cartão, a gente quer tudo. Aqui na cabeça dele, cala a sua boca, fica quieto. Ele tinha acabado de pregar. Um dos ladrões, eram 3, deu a volta e viu no carro dele o adesivo da igreja do Evangelho Quadrangular. Aquele adesivo que tem a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. Quando ele deu a volta assim, ele viu o adesivo e falou assim: pessoal, para, vamos embora. Tira essa arma da cabeça dele. E já empurrou o rapaz: tira a arma da cabeça dele, vamos embora, vai dar ruim.
que é esse adesivo aí? Ele falou assim, é da igreja que eu sou membro, que eu sou pastor. Esse camarada é da igreja da minha mãe. A mãe dele mora por aqui, e ele mora em Uberaba. A fé da mãe do rapaz falou tão forte, falou assim, mexeu com o Deus da minha mãe, nós estamos enrolados. Esse assalto vai dar ruim, vamos embora. Porque o Deus da minha mãe é diferente, eu sei que vai dar ruim, tremendo todo. Falou assim, perdão moço, Deus te abençoe. Se eu sou ladrão, não dá uns 100 reais de gorjeta para o rapaz. Deus te abençoe o transtorno, vamos embora. Porque ele é da igreja da minha mãe. Irmão, se uma marca de uma igreja atrás de um carro livra o homem de um assalto, você imagina a marca do sangue de Jesus sobre a sua cabeça. O mundo espiritual enxerga essa marca, o mundo espiritual vê essa marca, o mundo espiritual vê que você é marcado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E ele te respeita. Mas a gente não pode ficar ignorando o inimigo, ele age. E esse homem era endemoniado, esse homem era possesso. Ele era amarrado com correntes, ele quebrava a corrente, ele rasgava a roupa dele, ele era terrível. Então ele saiu de casa e foi morar no sepulcro. E lá no sepulcro, a banda pode subir. Lá no sepulcro onde ele morava, um belo de um dia, Jesus passa no sepulcro. Como disse o nosso irmão Edson, o nosso momento não é nada perto do propósito. O propósito é maior que o momento. E hoje Deus quer trazer um propósito para a sua vida. Deus quer quebrar algumas cadeias. Você pode dar glória a Deus por isso. Se coloca de pé na presença de Deus. Deus quer quebrar algumas cadeias aqui hoje, para destravar destinos aqui hoje. Deus vai destravar destinos nessa noite. Quem crê comigo, dá glória a Deus. Basta uma palavra sua, basta um toque. Aí Jesus passa no sepulcro. Como ele está passando no sepulcro, aquele endemoniado logo vê aquele homem perturbado, logo vê Jesus e corre até ele e se prostra. E Jesus manda que os demônios saem dele. E aí Betina, sabe o que aconteceu? Aquele homem falou assim, não nos manda para o abismo, deixa a gente entrar nos porcos. Um demônio não tem corpo, ele precisa de corpo, ele precisa de um lugar para habitar, e não é na sua casa que ele vai ficar, e não é em você que ele vai perturbar a sua mente e deixar você desesperado e angustiado. Hoje o Senhor te dá livramento. E eu oro nessa noite, em nome de Jesus, que caia por terra todas as possessões, que caiam por terra todas as imaginações do inferno na nossa vida, porque maior é o Senhor que está conosco. Quantos vocês são? 3.000. Era uma legião, somos muito. Uma legião romana, ela ia de 3 a 6.000. Lembra assistiu aquele filme, A Última Legião, de 6.000 soldados que desapareceram no meio do nada? Uma legião, ela tem de 3.000 a 6.000. Somos muito. Os demônios saíram daquele homem. Aquele homem sentou perto de Jesus. E quando chegou o povo, ele já estava vestido. Não era mais aquele homem agressivo. Tinha barba por fazer ainda. Tinha um pedaço de farrapo de roupa ainda. Mas dentro dele já tinha a presença do Espírito Santo. Dentro dele já havia sido uma nova criatura. Hoje Deus quer mudar teu destino. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, hoje é a tua noite de encontro. Hoje Deus muda seus destinos. Hoje Deus muda a sua história nessa noite, em nome de Jesus. Se você precisa de uma conexão com alguém, o Senhor pode fazer essa conexão. Deus pode colocar na sua frente pessoas que você está procurando há muito tempo, e elas estão te procurando, mas hoje, através do poder da palavra,
a mulher catando gravetos e o profeta precisando de comida. Deus resolve situações hoje aqui. O homem no cemitério totalmente esfarrapado e machucado, e Jesus vai passando naquele lugar. Hoje o homem chamado Jesus de Nazaré está passando nesse ambiente de fé. Você pode dar glória a Deus por isso. Ele está aqui para dizer para mim e para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Oh, glória a Deus por isso. E aquele demoniado ficou liberto. Aí ele falou assim: eu quero ir com o Senhor. Jesus falou assim: não, você não vai comigo. Você vai contar para a sua família o que eu fiz por você. Você vai contar para a sua turma o que Deus está fazendo na sua vida. Conta para os seus amigos. Você imagina aquele homem chegando em casa, irmãos? Aquele homem chegando em casa agora, liberto. Quem já teve pai agressivo, quem já teve família que tinha alguém que bebia muito, sabe do que eu estou falando. Minha mãe está aqui? Está aqui? Minha mãe está aqui. Nós tínhamos uma vizinha, dona Clair ou Nair, eu não lembro agora o nome certo dela. Eram 3 meninas. Até uma delas era apaixonada em mim aqui, irmão, até medo. Foi sério, é verdade. Aí, aqui a Lourdes não está aqui, vamos aproveitar e falar mal. Vou falar das ex. Mas olha para vai contar para elas, fofoqueiro. Vai contar. Aí, irmãos, aí presta atenção. Eu tinha uma dó daquelas 3 meninas. Elas moravam na Avenida 25, nós morávamos na Rua 19. Nossa casa era simples, a deles também. Mas eles chegavam em casa, o marido dela batia nela, só porque ela ia na igreja. Batia de espancar. Ele falava assim: você vai na igreja? Eu vou beber todas agora. E a hora que você voltar, eu vou bater em você e nas crianças. E ele cumpria o prometido. Quando não, ele fechava a porta. Quando estava muito frio, ele fechava a porta e elas dormiam no corredor. O pastor Zé dos Reis, que era o meu pastor, que pregava para a gente, o homem que mais pregava lindo sobre Davi e Golias era o meu pastor. Acabava o culto, a gente sabia assim, eu ficava pensando, eu tinha 14 anos, 15 anos, 16, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O que eles vão enfrentar? Eu vou chegar em casa agora, nós vamos assistir Silvio Santos, nós vamos dar risada na televisão de tubo nossa lá, nós vamos comer o resto, vamos esquentar comida, e eles... Mas a gente pegava o ônibus na Rua 9, que é a Avenida 2, Avenida 1, e tinha um senhor alto, Benedito, alto, esguio, magro, tocava sanfona. Eu nunca vi um sanfoneiro tão ruim na minha vida. Eu nunca vi uma pessoa que cantava tão feio na minha vida. Mas também nunca vi um homem que cantava tão feio, tocava tão mal, tão cheio do Espírito Santo de Deus. E ele ficava ali com a gente, ali a sanfona do lado, assim, guardada, e ele começava a puxar corinho. Irmão, o culto já tinha acabado, era 10 horas da noite, 10h30, que tempo não acabava o culto tarde, e ele pulava, cantava, e as meninas cantavam também. Eu falava assim: meu Deus, que alegria é essa? Que alegria é essa? Vai chegar em casa, vai enfrentar um pai agressivo. Tem pessoas, quando sabem que a pessoa é agressiva, ela já faz xixi na calça na hora, assim, dá até dó. Dá até dó. Talvez quando esse homem foi chegando em casa, alguém falou assim: mãe, o pai está chegando. Ah, meu Deus, hoje vai ser terrível. E aquele homem entra dentro de casa, totalmente transformado pelo poder de Deus, totalmente mudado pelo Jesus de Nazaré. O encontro dele com Jesus mudou o destino dele. Você sabe que você não está aqui por acaso hoje, né? Deus te trouxe aqui hoje, sabe para quê? Para dizer para você que um milagre vai mudar o teu destino nesta noite. Que é uma manifestação do céu, vai mudar o teu destino nessa noite. Quem consegue crer vai dando glória a Deus. Então levanta a sua mão e